Gaslighting. A ação de enganar ou controlar alguém fazendo acreditar em coisas que não são verdadeiras, especialmente sugerindo que ela possa ser mentalmente doente. Essa é uma forma que o dicionário de Cambridge descreve a palavra, mas e você? Consegue identificar se ela está presente em sua vida ou afetando a sua mente? Gaslighting é uma forma de abuso psicológico. Pode afetar casais, aparecer em relações de trabalho com amigos ou ainda aparecer na relação entre pais e filhos. Ei, você viu que apagou tudo, Fá? Não apagou não. Apagou sim, a gente tá aqui junto, você não viu? Apagou tudo. Não, acho que você tá ficando louca. Não apagou não. Tô vendo aqui normal. Será? É exatamente isso que o gaslighting começa a provocar em você. A dúvida a respeito do que você mesma está vendo, tem consciência e diferente de uma situação que de repente a pessoa que está do seu lado de fato pode ser que não tenha visto, você sabe quando você viu, quando você sentiu e deixou aquela informação passar uma vez, duas, três e de repente você se vê questionando a respeito de si mesmo. Mas vamos lá, antes da gente dar sequência, eu vou pedir mesmo para você interagir com esse assunto, que merece muito ser espalhado. Sabe como a gente faz isso juntas? Quando você interage aqui com a gente, clicando no seu like, deixando seu comentário e compartilhando. Normalmente a gente pede isso no final, mas esse assunto eu até paro para te esperar, vai. Vamos lá, bora fazer esse assunto chegar mais longe, tá bom? Você já fez sua parte? Então agora é comigo. Bora mergulhar no assunto gaslighting. Como comentei no início, o gaslighting é uma forma de abuso psicológico. Na prática, quem o comete manipula a situação, fazendo a vítima duvidar de si mesmo, achar que mentiu ou até mesmo chegar ao ponto de duvidar das suas próprias convicções. Como saber se alguém está fazendo gaslighting com você? Com mais jovens falando abertamente sobre saúde mental, o gaslighting se tornou um tópico cada vez mais comum entre essa faixa etária nos últimos anos. Gaslighting e outras formas de abuso emocional também aparecem na mídia popular recentemente. Por exemplo, na série da Netflix Mad, conhecida em português como Criada, que detalha bem o ciclo de violência doméstica, o romance-filme A Garota do Trem e o reality show de namoro na TV The Bachelorette. No geral, isso é bom, porque uma maior conscientização sobre essa forma de abuso emocional pode ajudar as pessoas a evitar relacionamentos ameaçadores e prejudiciais. Mas antes de acusar alguém desse comportamento, é importante entender o que realmente significa gaslighting e como procurar os sinais em um relacionamento. Vamos dar uma olhada mais de perto na definição e origem da palavra. Então vamos lá, normalmente os abusadores procuram ganhar poder e controle sobre a outra pessoa, distorcendo a realidade e forçando a questionar a sua própria convicção. Sabe de onde veio o termo gaslighting? Ele vem de uma peça chamada Angel Street, de 1938. Alfred Hitchcock, o diretor cinematográfico conhecido como mestre do suspense, mais tarde adaptou para o filme Gaslight, no qual um homem tenta convencer sua esposa de que ela está enlouquecendo para que ele possa roubá-la. Quando ele acende as luzes no sótão para procurar sua coleção de joias e as luzes de gás se apagam no andar de baixo, ele diz a ela: "É tudo sua imaginação." Gradualmente ela começa a questionar as suas próprias memórias e percepções. Então, você já pode imaginar o que acontece. Gaslighting normalmente ocorre em relacionamentos abusivos como esse e está intimamente associado a outros tipos de abuso emocional e físico. Embora o gaslighting seja mais comum em relacionamentos românticos, também pode ocorrer em relacionamentos familiares ou mesmo no local de trabalho. Gaslighting em números. Cerca de 74% das mulheres vítimas de violência doméstica também sofreram gaslighting de seu parceiro ou ex-parceiro, de acordo com a National Domestic Violence Hotline, traduzido do inglês, Linha Direta Nacional de Violência Doméstica, um serviço confidencial 24 horas para sobreviventes, vítimas e pessoas afetadas por violência doméstica e outros abusos. Parênteses para este assunto. No Brasil, existe um serviço similar, disponível também 24 horas por dia. No caso de denúncia de violência contra a mulher, o número é 180. Sinais de gaslighting em um relacionamento. Se você está se perguntando como saber se alguém está fazendo gaslighting com você,
Veja se identifica algum destes comportamentos que vamos falar agora nas pessoas do seu relacionamento, seja familiar, namorado, esposa, amigos. Dá uma olhada. Mentir ou negar algo e se recusar a admitir a mentira mesmo quando você mostra a prova da verdade. Ou seja, você sempre é a pessoa errada da situação, mesmo provando não ser. Outro comportamento. Insistir que uma situação ou comportamento que você testemunhou nunca aconteceu e que você está se lembrando errado. Outro comportamento que você pode identificar na pessoa. Vê-la espalhando acontecimentos de sua vida pessoal ou dizer que outras pessoas estão falando de você. Uma outra forma. Mudar de assunto ou recusar-se a ouvir quando confrontado com uma mentira ou outro comportamento de gaslighting. Mais uma maneira, dizer que você está exagerando quando chama para conversar. Outro item que você pode identificar, mudança de culpa nos relacionamentos, dizendo que se você agisse de maneira diferente, eles não tratariam assim, então a culpa realmente é sua. Tentar suavizar as coisas com palavras amorosas que não combinam com suas ações. Distorcer uma história para minimizar seu comportamento abusivo. Minimizar seus comportamentos ou palavras ofensivas, dizendo algo como foi só uma piada, ou ainda, você que é muito sensível. Por fim, separar você de amigos e familiares que podem perceber comportamento de abuso com você. Qualquer um destes sinais de gaslighting em um relacionamento é motivo de alerta, é motivo de você ficar realmente preocupado, pois ele indica que a conexão não é saudável e pode estar causando graves repercussões na sua saúde mental. Veja o relato de uma vítima de gaslighting feito ao jornal El País. Maria tem 44 anos e ficou com seu parceiro por 13. Durante cada um deles sofreu maus tratos psicológicos e não só na última fase da relação teve consciência do que estava sofrendo. Maria nasceu no Equador e muito jovem se mudou para a Espanha. Ela atende ao jornal por telefone com a condição de manter o anonimato. Diz continuar tendo muito medo. Minhas opiniões eram sempre sem sentido. Você é de fora, não faz ideia. Você não sabe o que está falando. No início me falava até com educação, mas pouco a pouco ia anulando todas as minhas opiniões. Também as que tinham a ver com o que eu sentia. Mas o que você está dizendo? Como pode se sentir assim? Você é de fora, devia estar agradecida. E claro, eu pensava, é verdade, talvez tenha que ser assim mesmo. Com o tempo ele se tornou mais violento na forma de falar. Invalidava tudo o que eu dizia de forma agressiva, mas fazia na frente das crianças, para que eu não respondesse e nem me defendesse, porque ele sabia. Eu não queria discutir na frente dos nossos filhos. Então me dizia que era inútil ou que eu não servia para nada, e então eu me calava. De tanto fazer isso, acabou me calando sempre. Afinal, claro, se eu respondia ficava pior e preferia não discutir. Pouco a pouco fui me convencendo de que eu não sabia me defender. Tinha medo de quase tudo, mas não tinha consciência de que era por causa dele. Fui me anulando como pessoa, não me atrevia a expressar opiniões na frente dele ou discutir alguma coisa. Se estávamos com amigos, eu ficava quieta, não me atrevia nem a rir. E se alguém fazia alguma piada, era melhor ficar quieta. Cheguei a pensar, tomara que me dê uma pancada na cabeça, assim eu posso ir ao juiz sangrando e, enfim, vão fazê-lo se afastar de mim. O pior é que eu acreditava que ele tinha razão, que minhas opiniões não valiam e que era melhor ficar calada. Me eliminou como pessoa. Eu estava esgotada porque estava sempre preocupada em não incomodar e discutir. Isso é esgotador. Tive ansiedade, engordei 20 quilos, não conseguia mais. E olha que interessante, esse é o relato da Maria. A gente vê recentemente um relato da Samara Filippo, que relata situações em que ela vivenciou situações de abuso, onde quando ela ia expressar a opinião dela, o parceiro dela chegava a pôr assim a mão na boca, fica quietinha, fica calada. E ela chegava a dar risada, achando que aquilo era divertido, enfim. E ela foi vendo que isso foi aumentando e aos poucos, da mesma forma, essa mesma sensação de anulação foi tomando conta dela, até que ela resolveu transformar, mudar a vida dela. Então vamos ver o que a Bárbara Zorrilla fala a respeito. Ela diz o seguinte: continuamos sem identificar a violência quando não há agressões físicas, sem entender que os efeitos dos maus tratos psicológicos podem ser devastadores e até irreversíveis. Em não poucas ocasiões, o próprio entorno da vítima não percebe que essa situação seja um abuso. Em geral, costuma ser interpretado como problemas de casal ou altos e baixos.
Um cenário que empurra a mulher para se fechar em si mesma, não compartilhar a problemática e, às vezes, convencer-se de que, assim como não param de repetir, não está sendo vítima de abuso. Beatriz Villanueva diz também que a própria vítima não tem consciência. Como a pessoa que me ama vai me maltratar? Quando por fim compreende, é muito doloroso, muito difícil. Vamos falar de Ana. Ela foi a um quartel de polícia militar espanhola com as mensagens e tentou explicar os maus tratos psicológicos aos quais o marido a submetia há anos. Ana diz ao jornal com a voz embargada: nem me deram bola, me disseram que não havia insultos ali, que ele nem tinha me batido e que não podiam fazer nada, que isso definitivamente não era um abuso. Foi também ao juizado, mas seu caso foi arquivado. Ana diz estar abatida com ansiedade, sem forças nem vontade de se arrumar e nem de sair de casa. E ela diz: consigo me convencer de que não sirvo para nada. E tudo sem insultos e sem ele me bater. Então não há justiça para mim. Definitivamente não há justiça. Finaliza Ana. A violência gaslighting, como explica Beatriz Villanueva, quase nunca exige o uso da violência explícita. Inclusive, muitas vezes se reveste de um certo bom mocismo. Eu só quero te ajudar. Apesar de parecer que eu faço tudo errado, me ouça, confie em mim, é pro seu bem. Por isso, às vezes, também os homens sofrem de gaslighting por parte de suas parceiras. Nesses casos, é ainda mais difícil para a vítima detectar que o homem está sofrendo abuso. O que é o abuso de gaslighting no trabalho e na sociedade? Também é importante reconhecer os sintomas de abuso de gaslighting no local de trabalho e em outros contextos fora de relacionamento, como namoro ou casamento. A mudança de culpa nos relacionamentos e outros comportamentos de gaslighting podem ocorrer entre colegas de trabalho ou entre um supervisor e um funcionário, mais ou menos aquilo que você tinha comentado, Fabones. Normalmente o agressor age de uma maneira que faz com que a outra pessoa questione sua opinião sobre a situação, eliminando sua confiança e crença em si mesmo. Alguém pode usar o gaslighting como uma tática para evitar assumir um erro no trabalho ou para receber injustamente o crédito por uma tarefa bem feita. Outro tipo de gaslighting no local de trabalho é conhecido como gaslight denunciante. Isso descreve uma situação em que um funcionário que relata má conduta no trabalho, como um ambiente tóxico ou assédio sexual, é levado a sentir que está exagerando, lembrando errado ou interpretando a situação incorretamente. Gaslighting também pode ser usado contra grupos em posições menores ou sem poder no local de trabalho. Um gaslighter, como pode ser também chamado o abusador, pode tentar descartar ou negar as experiências ou identidades de seus colegas. Um estudo envolvendo mulheres negras no campo da ciência acadêmica descobriu que todas as participantes tiveram experiências negativas no local de trabalho, incluindo gaslighting. As mulheres, em geral, são frequentemente sujeitas a gaslighting, principalmente quando denunciam violência de gênero, de acordo com um estudo publicado na American Sociological Review. A pesquisadora de Harvard, Paige Sweet, descreve: gaslighting deve ser entendido como enraizado nas desigualdades sociais, incluindo gênero, e executado em relações íntimas carregadas de poder. A teoria aqui desenvolvida argumenta que o gaslighting tem consequências quando os manipuladores mobilizam padrões de gênero e desigualdades estruturais contra as vítimas para manipular as suas realidades. Essas táticas são generalizadas na medida em que se baseiam na associação da feminilidade com a irracionalidade. O impacto do abuso de gaslighting na saúde mental. Ser constantemente informado de que você está errado, confuso ou mesmo louco pode ter efeitos devastadores na saúde mental. Além de questionar a sua própria realidade e crenças, as vítimas de gaslighting muitas vezes se sentem isoladas e impotentes. Os sintomas de abuso de gaslighting também incluem baixa autoestima, desorientação, insegurança, dificuldade de evolução em ambientes de estudo, no trabalho ou em situações sociais. Como resultado, as pessoas que experimentam o abuso correm um alto risco de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Jovens adultos que sofriam dessas condições antes do abuso podem ser mais vulneráveis ao gaslighting, o que, por sua vez, piora problemas de saúde mental. Além disso, mesmo depois de deixar um relacionamento abusivo, as pessoas que foram atingidas muitas vezes lutam contra o chamado TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e têm dificuldade em confiar nos outros, em si mesmas. Assim, elas podem se envolver em relacionamentos codependentes e ter problemas para construir conexões autênticas. Como os gaslighters geralmente não pedem desculpas ou admitem irregularidades, é mais difícil para suas vítimas seguirem em frente com a experiência.
Com o tempo, você começa a acreditar que há algo errado com você, porque uma das pessoas mais importantes da sua vida está lhe dizendo isso. Como saber se alguém está corroendo a sua saúde mental? Os sintomas de abuso mais prejudiciais são aqueles que enraizam na mente da vítima e começam a desgastar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Aqui estão algumas das consequências. Ter problemas para tomar até mesmo decisões simples. Dar desculpas para o comportamento do seu parceiro para familiares ou amigos. Você entendeu, né? Você está dando desculpa diante de um comportamento que outra pessoa está tendo. Presta bastante atenção nisso. Estar constantemente duvidando de si mesmo. Culpar-se pela forma como a outra pessoa o trata. Você está se sentindo culpada pela forma que a outra pessoa está te tratando. Se notar tentando convencer a si mesmo de que o comportamento dele não é tão ruim assim. Sentir como se estivesse pisando em ovos ao lado da outra pessoa. Se perceber acreditando que você é mesmo muito sensível. Questionar os seus próprios sentimentos, julgamentos e autopercepções. Sentir-se solitário e preso. Duvidar de sua própria memória e sanidade. Por fim, ficar em silêncio em vez de falar o que você pensa ou acredita. Bem, é importante saber que os autores de gaslighting normalmente também sofrem de problemas de saúde mental. Eles podem ter desenvolvido esses comportamentos controladores como resposta a traumas de infância ou como resultado de transtorno de personalidade narcisista ou outra condição psicológica. Um estudo com 250 jovens adultos descobriu que os abusadores de seus parceiros também exibiam altos níveis de distanciamento emocional, impulsividade, comportamentos de risco e antissociais. Vamos ver maneiras de neutralizar os sintomas do abuso de gaslighting. Depois de descobrir como saber se alguém está fazendo gaslighting com você, o próximo passo é se afastar do relacionamento, se possível, e evitar outras possíveis situações. Aqui estão algumas maneiras de agir e se proteger se você estiver sendo vítima em um relacionamento ou no trabalho. 1. Fale com outras pessoas sobre o que está acontecendo. Não deixe o abusador separá-lo de amigos, familiares ou colegas que se preocupam com você e respeitam o seu ponto de vista. 2. Compartilhe o que está acontecendo com o maior número de pessoas possível para que elas possam validar o que você está vivenciando. 3. Concentre-se em ações, não em palavras. Às vezes um abusador pode dizer o que você quer ouvir para mantê-lo no relacionamento, mas suas palavras não têm sentido se o seu comportamento não mudar também. 4. Lembre-se que você não é o motivo do abuso. Não há nada que você pudesse ou deveria ter feito diferente para evitar. O comportamento abusivo não foi culpa sua, foi sobre as tentativas do abusador de controlar e manipular você. 5. Não tente discutir com o abusador. Gaslighting não é um comportamento racional e gaslighters não responderão à lógica ou admitirão sua verdadeira motivação. Se um parceiro, amigo ou colega transforma uma conversa em uma oportunidade de insultar você, acusá-lo ou questionar a sua sanidade ou habilidade, afaste-se da discussão e do relacionamento, se possível. 6. Faça anotações. Muitas vezes é mais fácil se questionar sobre uma discussão ou algo que aconteceu dias atrás. Gravar eventos imediatamente após eles acontecerem fornece evidências que você não precisa adivinhar. Anotar os destaques de uma conversa ou usar um aplicativo de smartphone para gravar o seu argumento lhe gera algo para revisar quando sua memória for questionada. Você pode não se sentir à vontade para confrontar a pessoa, mas as suas anotações podem ajudá-lo a reconhecer o que está acontecendo. É uma ferramenta importante para você. Por fim, pratique confiar em si mesmo novamente. Depois de terminar um relacionamento com um abusador, pode levar algum tempo e prática para começar a confiar em seus instintos e criar uma conexão novamente com você. Lembre-se de que a foto que um gaslighter pintou de você não é verdade sobre quem você é. Reconecte-se consigo mesmo. Apoio para superar as consequências para a saúde mental do gaslighting. O gaslighting não é um termo jurídico ou classificado como um crime no Código Penal brasileiro, mas, segundo a professora de Direito Penal da Unifesp, Mayra Zapater, pode corresponder a um caso de violência psicológica. E esse sim faz parte do Código Penal em 2021. O Código Penal deixa claro que tentativas de causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica é um crime de violência psicológica.
Depois de estar em um relacionamento, amizade ou ambiente de trabalho com alguém que estava fazendo gaslighting com você, muitas vezes é necessário apoio de alguém de fora do contexto para lidar com os sintomas do abuso. A terapia pode ajudar as pessoas a curar as dúvidas, problemas de autoestima, falta de confiança, depressão ou transtorno de estresse pós-traumático resultante dessa vivência. O tratamento com bons profissionais de saúde mental, juntamente com um grupo de amigos, pode ajudar a voltar aos trilhos o seu relacionamento e o seu senso de autoestima. E com certeza, a sua conexão com o Criador. Com Deus, o fortalecimento da sua fé para que você volte novamente a acreditar naquilo que Ele colocou dentro de você. Agora você pode repensar melhor sobre o que está vivendo, lembrando de não culpar-se. Você não tem poder de decisão sobre as ações do agressor, mas agora com mais conhecimento, força, decisão e fé, pode decidir por onde vai conduzir a sua história. E eu desejo que você receba toda a sabedoria que precisar para isso. Bom, esse foi o tema de hoje. Se você deseja saber mais sobre pais que fazem gaslighting com seus filhos, acesse o link na descrição ou clique no card. Se cuida, um beijo grande e a gente se vê no próximo Mente Faminta.